Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Estamos hoje na parte prática, nossa 14ª aula. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre, vamos dar continuidade. Na semana passada nós falamos sobre o passe transversais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passe longitudinal dispersivo, a psicosensibilidade, alinhamento e harmonização e um pouquinho sobre o passe perpendicular. Então vamos iniciar agora com os longitudinais perpendiculares. Lembre-se lá que lá na parte teórica nós já falamos um pouquinho sobre esse passe, inclusive sobre aqueles princípios. Eu gosto de enfatizar sempre isso, para vocês entenderem os princípios dos passes. Quando nós estamos falando de passes dispersivos, existe aquele critério que nós estudamos anteriormente, que é a questão da velocidade. Ele tem que ter uma certa velocidade para ele ser dispersivo. Tem que respeitar sempre o eixo. Lembra que nós falamos do chakra lá, que nós falamos tudo aqueles chakras? Então é importante sobre vocês entenderem bem isso. Outra questão importante, que às vezes algumas pessoas questionam, vão questionar, a Sônia até comentou comigo aqui agora, e normalmente acontece em todos os estudos, a posição de dar o passe. Por isso eu gosto de falar dos princípios. A pessoa tem que dar da maneira que seja mais confortável para ela, porque aí uma pessoa vai falar assim: mas eu sou esquerda, você vê que eu faço direito. Eu assisti a um seminário lá, na palestra lá, não sei lá, ele fazia com as duas mãos. Qual que é certo e qual é errado? Não existe certo e errado nisso. E o errado, se você não seguir os princípios. Desde que você seguir os princípios dos eixos, dos centros de forças, e da velocidade, não tem nada de errado. Aí outras pessoas vão dizer já assim, que nós aqui adotamos o critério de fazer na cadeia. Aí outra pessoa fala: mas lá ele fazia com a maca. Mas com a maca é melhor ou pior? Também mesma coisa. Depende. Nós treinamos nas cadeiras aqui, por condições da nossa própria estrutura, aplicamos eles com as pessoas sentadas na cadeira. Mas se você vai fazer com a pessoa deitada, treinando a maca, o princípio é o mesmo. Você vai pegar sempre da cabeça para os pés, o sentido. Mesma coisa, vou só repetir um pouquinho, para que talvez algumas pessoas não vieram semana passada, dos transversais, que é de dentro para fora, e os eixos do centro de força, não importa. Porque é um critério assim que, hoje, se você entrar na internet, você vai pegar lá centenas, até milhares de vídeos, de todo tipo, palestras. Aí algumas pessoas às vezes fazem palestras de 2, 3 dias e vê lá falando lá, e às vezes eu já recebi crítica aqui: mas não é questão de estar errado. Eles utilizam daquela maneira. Nós mesmos participamos. A pessoa fala às vezes do Leão. Nós estivemos lá em Natal, nós participamos lá do M lá em Natal, e o Jacó, o pessoal utiliza a maca, mas dá a impressão que eles usam tudo na maca, e não é verdade. Lá a maioria dos passos que eles dão lá é com pessoas na cadeira. Eles usam a maca para aquelas pessoas com necessidades especiais, de doenças. Então, se dizer assim, qual que é o melhor, sentado ou em pé? Depende. No nosso caso aqui, que nós atendemos aqui, eu estou falando aqui agora do nosso grupo, que nós já há alguns anos trabalhando com isso, existe uma certa vantagem, porque a maioria, nós temos até um programa nosso lá que nós temos lá, que a maioria absoluta das pessoas que vêm para nós aqui é com problemas emocionais ou ligado com questões medianímicas. Então a cadeira ela tem uma certa vantagem, porque daí nós conseguimos estar na parte da frente e nas costas simultaneamente muito mais rápido. O ideal é o misto. Nós inclusive temos que aqui na nossa estrutura nova aqui, nós não temos a maca aqui, mas se você tem uma maca, se uma pessoa, por exemplo, está com problema do câncer, uma doença mais grave, aí você com a pessoa deitada é mais fácil você trabalhar. O que não se pode, e que às vezes acontece nos grupos que se formam, ser um impeditivo de você dar um passe na pessoa, porque, mas eu só vi com maca. E uma coisa que nossa experiência, que nós participamos de vários, do pessoal de outra Santa Catarina, de outras regiões que nós fomos lá, as pessoas que são treinadas a fazer o passe nas cadeiras, elas conseguem fazer o passe muito bem na maca. Já as pessoas que começaram a aprender desde o começo na maca, elas têm muito mais dificuldade na cadeira, por causa da posição da mão. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então não importa se a pessoa é canhota, se é esquerda, se é de direita, não quer dizer. O que importa é a maneira de você fazer adequadamente. Então vamos lá.
Vamos começar com passe longitudinal. São aplicados com as mãos percorrendo os campos vitais do paciente ao longo da região. Quando aplicados da cabeça aos pés, chama-se longitudinal geral. Então, eles colocavam essa conotação de geral quando ia até nos pés. Né? Pode ser aplicado com ambas as mãos, aquilo que eu disse, tem pessoas que usam as duas mãos já vem com as duas mãos já fazem, na frente, de frente para o paciente, ou postado ao lado do paciente, aplicando com uma das mãos. Lembrar-se que por isso que eu repito muito isso, para ser expressivo deve ser movimento rápido. A distância entre a mão e o corpo do paciente precisa ser igual em todos os centros vitais. Lembra que nós falamos das camadas? Então eu não posso fazer um passe, começar aqui, depois vir aqui e aqui, né? Se eu comecei aqui, eu vou até o final, essa aqui, depois eu volto a outra e faço igual em todas as camadas, né? O passe longitudinal é usado para alinhar, harmonizar os centros vitais, tanto os frontais como os posteriores e o eixo do esplênico, repetindo movimentos no mínimo 10 vezes em cada camada. Eu particularmente aqui, é um texto que vem, acho que vem do livro do Jacó, mas eu sou meio contra esse negócio assim de números, né, de 10. Eu acho que tem que aplicar de acordo com a necessidade que você vê, né? Não pode ser que você vai passar um passinho e terminar. Mas às vezes não precisa chegar a 10, às vezes precisa chegar a 20. Porque senão fica aquela coisa assim meia de número, eu não gosto muito. Né? Pode ser aplicado em regiões, por exemplo, no coronário, ao gástrico, do gástrico ao genético, o que quer dizer? Se a pessoa tem dificuldade, eu posso pegar aqui, vir até aqui, fazer só esse movimento aqui, parar aqui, fazer tudo isso aqui, depois pego daqui e faço para baixo. E depois faço o espreme. Se você conseguir o movimento com a mão até embaixo, perfeito, mas ele pode ser feito também dessa maneira. Com a pessoa deitada, você pode fazer assim, você vai na parte, você vai na outra e pega todo o corpo, né? Pode ser aplicado em região, exemplo, coronário, gástrico, do gástrico genético aos pés. Aí tem a questão da psicosensibilidade, né? que é aquela sensação que se registra nas estruturas do perispírito, que após algum tempo pode ou não ser transmitida ao corpo físico. Quando o paciente está desarmonizado há algum tempo, ele se acostuma com as energias desarmônicas do seu corpo vital. Após a harmonização realizada através do magnetismo, a sensação percebida pelo paciente pode não ser adequada instantaneamente. E essa alteração pode provocar tontura ou mal-estar, que pode levar o paciente a trabalhar psicologicamente contra a harmonização. Descrédito do paciente, pois quando ele se adequar, pode atribuir a outras causas, ele pode pensar que é outras questões, né? Então, aí também a importância de você fazer os perpendiculares bem feitos, que você vai em várias camadas, que você vai também melhorar essa psicosensibilidade do paciente, né? O alinhamento e a harmonização. O alinhamento objetiva atingir uma boa inter-relação entre os diversos centros vitais do paciente. É realizado através de passes longitudinais dispersivos gerais em camada. Então, por isso que nós falamos dos dispersivos em camada. Você faz ele perto, faz um pouco mais longe, um pouquinho mais longe, 2, 3 vezes, de acordo com a necessidade da pessoa, vai fazendo ele em várias camadas, não fazer só em uma camada. Isso ajuda muito. A harmonização vai além adequando a possibilidade através de longitudinais dispersivos gerais em camadas perpendiculares, em camadas no eixo frontal posterior a 45 graus do esplênico com o reverso do esplênico. Aí, aqui acho que é no outro slide aqui que já vai entrar. Aí, hoje nós vamos treinar os transversais na semana passada, hoje nós vamos treinar os longitudinais e os perpendiculares. Os perpendiculares é com a pessoa em pé já, tá? Então você faz ele em todo o centro de força, em camadas também, e também não esquecer do esplênico, tá? Então, utilizando para encerrar a sessão. Esse é o passe que nós, quem conhece o nosso sistema, é o último passe que nós fazemos no paciente. Depois nós aplicamos o passe, ele fez a respiração diafragmática, nós temos tudo lá. Eu gosto de terminar sempre com uma sequência de longitudinais. Eu termino sempre com longitudinais dispersivos, faço uma camada geral, faço tipo de uma relação, um alinhamento dos centros de força, e depois eu
faz a respiração diafragmática e eu peço, eu estou adiantando já aqui, que depois nós vamos fazer mais para frente, mas aí eu faço o perpendicular. Hoje nós vamos aprender essa perpendicular, que é muito importante também, com o paciente em pé. Geralmente ele encerra, né, a sessão. Ele encerra a sessão. Depois aí só vai para a questão da água. Esse é o último que a gente faz, que daí por isso que ele fala da flexibilidade aqui, que ele tira tudo corrige tudo aquilo ali e acerta. Você entendeu por que da sensibilidade? Porque o paciente às vezes está há muito tempo desarmonizado. Muito obrigado. Ele está, às vezes, veja, o paciente está muito tempo desarmonizado. Então, como, voltando na questão concreta, é como se ele estivesse tortinho, vamos supor. Esse é o estômago tortinho. Aí a hora que você alinha, arruma tudo, né? Alinha, né? Como é o termo ali certo, a hora que ele vai sair, ele vai ficar meio, porque ele está acostumado com o tortinho. E aí, por isso a necessidade de fazer o perpendicular, que vai tratar essa sensibilidade. Fazendo o perpendicular, aí ele não tem tanta essa impressão de que ele está desarmonizado. Deu para entender? Então, a gravação, deixa eu explicar o... Se tiver perguntas para ele, perguntar, né? Bom, gente, eu vou fazer aqui uma demonstração da maneira que eu faço, como eu disse para você de novo, por isso que eu posso repetir. Aqui não é questão de certo e errado, é a maneira que cada um faz. Então, eu não vou nem repetir, mas sempre nós começamos falando daquela aqui, mas eu não vou fazer essa primeira parte aqui, mas vou ficar repetindo, né? Que é aquela questão da relação magnética que nós fizemos lá. Mas normalmente, o que eu faço? Eu fiz a relação magnética e tal, coloquei aqui. Você sempre tem cabeça, por isso que eu falo, cada um tem que ficar da maneira que eles sintam melhor, quer dizer, tem que ficar sempre perto do paciente, da maneira que fica confortável para você e para o paciente, que você não fica descontrolado. E o passe tem que ser uma coisa assim harmoniosa, uma coisa assim livre, não pode ser uma coisa assim, travado, torto, então tem que aprender a fazer. Então aqui eu falei, cada um vai se achar aquela maneira, vai treinando, vai ter uma posição melhor. Eu gosto de fazer essa posição, começar sempre assim, ó. Eu começo sempre do lado direito, aqui no caso desse aqui, e aí eu começo, sempre depois que eu fiz aqui lá, eu começo aqui assim, ó. Esse que é o longitudinal expressivo. Expressivo, ó. Aí eu fiz aqui, olha, aqui se eu fosse fazer os adversários, eu já faria os adversários, mas foi o objetivo de fazer os adversários, eu venho aqui e faço. E depois vem aqui na parte das costas, ó. Camadas, ó. Camada com a mão fechada, vou fazer mais lento, ó. Eu tenho que vir com a mão assim, ó. Eu venho com a mão fechada aqui, eu abro a mão, faço o passo, dou uma volta aqui, venho aqui, pega aqui, ó, fiz perto. Não precisa fazer essa volta, se quiser puxar a mão por trás. Não, eu tô falando, mas só explicando, né? Só tô explicando, tô falando da maneira que eu faço, que eu posso ficar confortável. E daí quando se eu fosse fazer o transversal, eu viria fazer o transversal aqui, e viria aqui e faria aqui. E aí eu venho fazer um reverso do espreito. Entenderam? Ó. Aí a pessoa fala, mas eu sou esquerdo. Não sei. Se eu sou esquerdo, você vem, faz aqui, aí você tem que achar o jeito que você faz. Aí, mas eu vi lá o Jacó, vi lá e vai cantar não. O Jacó, ele tem uma prática, a mão que é ele. Senta aí que eu vou fazer com duas mãos. Então, só ele canta a mão. Então, com duas mãos, você, ó, com a mão fechada, você vem aqui. Tá vendo? Então, essa mão, ela passa bem pela frente do centro de força. E essa outra, ela já passa aqui ao nível do esplênico, né? Então, eu já posso fazer ao mesmo tempo aqui, ó. Né? E daí vai afastando, então, algumas camadas. Mas então, deu para perceber, ó, eu passo aqui, aí aqui, né? Aqui em cima do coronário que eu vou abrir a mão e puxar. Então, essa mão puxa aqui. No esplênico. É só aqui em cima que eu abro e puxo. Abro e puxo. Fecha embaixo. Daí fecha embaixo, volta, abre aqui, fecha aqui. Quer virar a cadeira de lado para mostrar? Vira a cadeira de lado, Sônia, para você mostrar aqui na câmera. Aqui, ó. Aí. Só para gravar uma vez. Então deixa eu gravar. Tá, agora vocês não vão ver, mas mais ou menos lá.
Vou fazer lento, né? Só para vocês verem o movimento. É só depois tem que lembrar de vir até aqui e depois assim, de camada. Fecha, volta, abre, puxa, né? Então é assim que vai. Daí, então a minha mão, ela tá voltando um pouquinho mais afastada, mas não precisa ser tão afastada, um pouquinho mais afastada e fechada. Daí que eu abro lá e puxo. Tá? Eu particularmente... Quer fazer as partes? Faça as partes aqui comigo. Ó, eu particularmente gosto mais dessa maneira aqui, porque por causa que eu estou falando assim, que aí faz o ciclo completo. Então quando eu viro na frente do paciente, eu já faço transversais, faço transversal lá e eu vou e já chega aqui. E uma dificuldade de fazer com as duas mãos é o fato de que às vezes o paciente tem a perna muito longa. Né? Mas aí, bastante grandão, aí fica complicado. Então aqui, ó, aí eu viro lá, venho aqui, eu venho com a mão aqui, ó. Ó, aqui é mais fácil você fazer essa camada aqui. Entendeu ou não? Ó, tem que ter uma giga, né? Tem que ter uma giga. Não, é verdade, tem que ter. Ó, é um balé. Porque fica quase uma dança mesmo. Ó, é uma dança. Ó, aí como eu venho aqui, eu fiz só um aqui, mas se tivesse que fazer 10 vezes, eu vou, ó. Entendeu ou não? Você é palmar, né, querido? Eu sou palmar no final, mas eu sou mais palmar. É, palmar. O que eu tenho notado ultimamente é o mais digital. Sim, mas aí você faz assim, né? ó. Você faz direcional. Mas assim, ó, assim, é só você palmar, você faz assim, ó. Ah, tá. Entendeu? Aham. Fazer assim, você vai com a mão assim, ó, que aqui é o palmar, ó. Se você for de frente, aí você faz assim. Assim na lateral. O que não pode acontecer é você vir fazendo ele aqui, depois chegar aqui e aí se você acalmar, né? É como a gente conversou da outra vez. Tem que estar a palma sempre virada para você não forçar o paciente. Então, o paciente está sentado, tem que virar aqui. Né? E se você costuma. É uma questão de harmonização. Então, se você veio de um jeito, você vai fazer de todo dentro do mesmo jeito. É que a gente ensina Mas assim. pode testar de todos os jeitos, né? Hã? Mas pode testar de todos os jeitos. Ah, sim, aprender até você achar da melhor maneira. É porque tem vezes que eu sinto que tem vezes que eu sinto assim. Ah, eu também sim, mas essa daí eu sei que é aqui, tá? Por isso que eu tava assim, ó. Ó. Pode ver, eu tava com o meio fazendo assim, ó. Ó. Não desaceitamos palmar. Agora, você quer uma. Muitas pessoas têm os dois ao mesmo tempo, né? Você quer uma dica aqui, assim, às vezes, quer ver? Ó, bota o dois aqui. Mas isso é depois. Não, mas só vai estar com Isso o é depois. Não bata nele. Uma vez só. Não bata nele. Tá bom. Não vamos colocar essa técnica aqui, que é uma coisa que eu tenho adotado, que é um espetáculo. Mas isso daí nós vamos. Deixa por parte, senão é muita confusão. Tá bom. Vamos por parte. Vocês. Eu sabia, né? Ele quer dar spoiler. Spoiler, mas spoilerzinho, só pra vocês saberem que tem coisa melhor. Então. Entenderam, gente? Acho que sim, não sei. Quem quer vir aqui? Uma dupla aqui. Uma dupla.